Bom dia mais uma vez. Quando nos desafiaram a falar do percurso educativo bilingue na educação de surdos, lembramos que há poucos dias, em Lisboa, tínhamos apresentado uma comunicação que se chama Um Projeto em Construção, onde construímos nós próprios essa comunicação que apresentamos em Lisboa e resolvemos que mais importante que estarmos aqui com grandes teorias sobre a educação de surdos seria refletirmos sobre o percurso que temos tido nestes 5 anos no agrupamento em termos do trabalho com os surdos. E esta reflexão está alicerçada no seguinte: nós criamos uma analogia com uma casa. Para nós, o projeto que se constrói durante estes anos é quase como construir uma casa. E por isso, vamos começar a nossa construção. Muito bom dia a todos. Antes de mais, queremos agradecer o convite que nos foi feito, quer pela professora Olinda, mas também pelo professor Carlos Afonso, para participar nesta conferência. Vamos começar a explicar como é que surgiu este projeto, falar um bocadinho da nossa história, fazendo sempre a analogia com a construção de uma casa. Então, em setembro de 2008, chegamos ao nosso terreno, que era o agrupamento de escolas Eugênio de Andrade. E porquê? Através da criação, da implementação do Decreto-Lei 3/2008, que deu origem às escolas de referência. Contudo, quando nós chegamos ao terreno, já havia um passado, já havia histórias, memórias, porque tínhamos 2 escolas que já existiam, com uma forte tradição na educação de surdos, que era a Escola Básica do Covelo e também a Escola IB23 de Paranhos. No entanto, tínhamos uma outra escola que nunca tinha tido tradição a este nível, que era a Escola Básica Augusto Lessa, e que se iria confrontar com uma nova realidade. Houve uma luta muito dolorosa na tentativa de implementar uma educação bilingue, mas, apesar de todas as dificuldades, conseguimos ser reconhecidos como agrupamentos de referência para a educação bilingue de alunos surdos. Já tínhamos o terreno, precisávamos dos operários para construir a nossa casa, para construir o nosso projeto. E então, quem seriam estes operários? Além dos docentes de ensino regular, que já estavam na escola, precisávamos de docentes de educação especial, especializados na surdez, do grupo 920, de docentes surdos de língua gestual portuguesa, intérpretes de língua gestual portuguesa e também de terapeutas da fala. Aqui convém salientar que todos estes profissionais, muitos deles vinham de contextos geográficos diferentes, com percursos de formação profissionais muito diferentes, e tínhamos que tentar estabelecer, conciliar as nossas perspectivas, estas diferentes perspectivas, de forma a conseguirmos lutar pelo mesmo objetivo. E os moradores? Quem seriam os futuros moradores? Então, teríamos os nossos alunos surdos. Estes alunos vinham de diferentes contextos geográficos, por exemplo, de Penafiel, de Gaia, de Santa Maria da Feira, de vários sítios, com percursos educativos muito diferentes, com diferentes modalidades linguísticas, diferentes capacidades e competências académicas, mas também muitas problemáticas associadas à surdez. Tínhamos então que ter atenção a esta diversidade de alunos e moradores que íamos ter na nossa casa. Já tínhamos os moradores, podemos começar a construir e precisávamos dos alicerces. Como qualquer casa, e um projeto também precisa de se sustentar em bases fortes para não cair, não é? Pronto. E então tínhamos o importante Decreto-Lei 3/2008, que promoveu a criação das escolas de referência e ainda a educação bilingue para os alunos surdos. Mas também, e não menos importante, as vivências anteriores dos operários, que vinham dos antigos NACRA e das antigas unidades de apoio a alunos surdos. E precisávamos dos confiadores, que era quem acreditasse em nós e quem nos fiasse também, não é? O afastamento geográfico das escolas de referência não ajudava e tínhamos a necessidade de envolver as famílias neste nosso projeto. Para isso, criamos também a formação em língua gestual portuguesa para a família.
E muito importante, a direção do agrupamento. Sem eles, nós não conseguíamos avançar com o projeto se eles não acreditassem em nós e que valia a pena apostar no mesmo. Colocou-se então a primeira placa. Definiu-se e criou-se, deu-se continuidade às respostas educativas que já existiam ao nível do pré-escolar e do primeiro ciclo, segundo e terceiro ciclo. No entanto, e devido à diversidade de alunos que nós tínhamos, houve necessidade de alargar estas mesmas respostas. Houve a criação da frequência bilingue precoce e também um curso CEF de pintura e decoração cerâmica para alunos surdos. Claro que com tudo isto tivemos que reestruturar tudo, não só em termos de recursos físicos, mas também de recursos humanos. Tendo criado uma equipa pluridisciplinar muito forte e coesa e a tentar trabalhar em prol do mesmo objetivo, que era o sucesso dos nossos alunos. Posteriormente foram-se colocando novas placas, houve abertura a novos públicos diferentes, passamos a ter uma turma de integração com alunos surdos implantados, também passou-se a dar apoio a alunos surdos com problemas associados e, mais recentemente, a criação de um currículo específico individual para os alunos surdos. Após então estas novas placas que foram sendo implementadas, surge a necessidade de se erguerem as paredes, numa lógica de decoração interna da própria casa, mas ao mesmo tempo de sustentação da própria construção. E assim é necessário, em qualquer decoração de casa, temos que fazer opções. E então surgem a necessidade de também se fazer certas opções, nomeadamente no currículo a trabalhar com os nossos alunos. Uma vez que, como a Joana disse, os nossos alunos vêm de diferentes zonas, com diferentes modalidades e que temos que efetuar opções nesse currículo. E também como trabalhar a língua gestual como primeira língua, uma vez que muitos dos nossos alunos nem sequer têm a língua gestual adquirida. Temos que pensar então como é que a vamos ensinar e como é que eles a irão aprender. E surge então esta dicotomia aquisição-aprendizagem. Temos que pensar também, ou foi necessário pensar também, o espaço e o tempo no jardim de infância e no primeiro ciclo para a língua gestual. Será que é forçoso ter a língua gestual um tempo e um espaço definidos no horário? Ou será que isso é transversal a todo o horário dos nossos alunos? E também o programa curricular de língua gestual, que foi criado e que é necessário implementar e lecionar, mas que é necessário haver adequações às competências dos alunos, uma vez que eles não estão todos no mesmo patamar e no mesmo nível. E como construir corpos linguísticos em LGP, uma vez que é de extrema importância que na disciplina de língua gestual, no segundo e terceiro ciclo, que as narrativas e os textos estejam em língua gestual e não partindo sempre da língua portuguesa. Como fazer? Mas não descurando a articulação entre a língua gestual e a língua portuguesa, que é de extrema importância essa articulação, uma vez que na maior parte das aulas a língua da exposição ao conhecimento é a língua gestual, ou seja, os alunos recebem o conhecimento em língua gestual, mas depois, no momento da avaliação, muitas das vezes essa avaliação é pedida em língua portuguesa e então aqui entramos em contradição. E num outro sentido, numa outra perspectiva, dentro da sala de aula e dentro do contexto escolar é a língua gestual a língua predominante de acesso às aprendizagens, mas depois todas as aprendizagens que eles possam fazer fora do contexto escolar, maioritariamente é com base na língua portuguesa. E aí entramos novamente numa contradição. E como trabalhar o português como segunda língua? Uma vez que os nossos alunos que nos chegam-nos com enormes dificuldades ao nível do português e que muitas dessas dificuldades se vão mantendo ao longo do tempo. Portanto, essas dificuldades geram também desníveis dentro das próprias turmas, desníveis entre os alunos,
o que leva a uma iliteracia generalizada. E então pensamos como ultrapassar isto, como ultrapassar esta situação, potenciando os próprios alunos. E então há a criação do projeto de literacia, em que, num primeiro momento, há a avaliação dos alunos para se saber em que nível é que eles se encontram, e depois há a colocação nos diferentes níveis, nas aulas de português, mediante o nível em que ele se encontra, independentemente do ano de escolaridade. E aqui é de salientar também o trabalho de colaboração entre os professores de língua portuguesa e os terapeutas da fala, em que os professores de língua portuguesa fazem a avaliação da parte escrita e os terapeutas da parte oral. E ainda que estratégias e que recursos devem ser potenciados no sentido de trabalharmos com esta panóplia de alunos que nos surgem, que é tão diferente e que temos que atender às especificidades de cada um deles. Temos que, portanto, olhar para a organização do tempo, que tempo é que há nas aulas, que tempo para o professor da disciplina, que tempo para o intérprete, que tempo para o docente da LGP ou formador da LGP que apoia dentro das diferentes disciplinas, que tempo para o professor de educação especial, que tempo para o terapeuta da fala. E, ao mesmo tempo, também organizar o espaço. Por exemplo, dentro da sala de aula, facilitar a comunicação dos alunos e não, por exemplo, colocando as mesas em U e não da forma clássica, umas mesinhas em fila, umas atrás das outras. E aproveitando também os recursos da sala de aula, nomeadamente as paredes, e colocando informação, materiais, produtos que os próprios alunos vão construindo, e não encher, não ser como poluição visual, mas sim como um recurso de forma a mostrar o que os alunos fazem e ao mesmo tempo para eles apreenderem. E após erguermos as paredes, surge também a necessidade e o gosto de mostrarmos a nossa casa aos outros. Não num sentido de nos vangloriarmos com a nossa casa, porque a nossa casa é melhor que as outras ou mais bonita, mas no sentido de mostrar o que temos, e no sentido também de chamar os outros a darem-nos conta de como é a casa deles, e haver um espaço de troca, de partilha de ideias, de opiniões, de práticas. E nesse sentido houve o encontro em julho do ano passado, Educação de Surdos Passado, Presente e Futuro, em que houve essa explicação do que nós fazemos cá no nosso agrupamento de escolas, mas, por outro lado, formação também interna com convidados de várias instituições que nos foram mostrando também o que noutras instituições, noutros espaços também se vai fazendo, como uma forma de troca, de partilha de informação. Também passando pela divulgação externa, quer do Redes, quer por participação em Coimbra no ciclo de cinema, ou há pouco tempo, como o professor Carlos falou, no segundo Encontro Internacional de Surdos, que ocorreu em Lisboa, no Instituto Jacob. E mostrar a casa aos outros também poderá passar por abertura a estágios, nomeadamente com a ESE do Porto, de contactos institucionais também com a ESE do Porto, com a ESE de Coimbra, com o STESP, com a Universidade de Aveiro, e também estes contactos institucionais surgiram por parte de outras pessoas que nos pediram para fazer alguns trabalhos, nomeadamente o ISEP, que nos pediu para traduzirmos algumas coisas sobre o museu que eles lá têm. Visitas guiadas também à nossa escola de diversos países, também para conhecerem o que na prática fazemos, e a colaboração em estudos de investigação, desde a licenciatura ao doutoramento, e que têm passado por cá pelo nosso agrupamento. Mas mostrar a casa aos outros é bom sim, mas não nos podemos centrar só na nossa casa e no nosso espaço, não nos podemos esquecer do meio envolvente. E, portanto, na escola também não nos podemos centrar só no grupo de alunos surdos, só no trabalho que é feito com esses alunos, naquele espaço e naquele momento, mas sim todo o meio envolvente. E daí a necessidade desta preocupação ecológica, e passando da relação a um contexto alargado.
e passando, portanto, de uma educação bilingue, que será mais restrita, para uma escola bilingue. E aí surgem como propostas definir a língua gestual como uma língua oficial da comunidade educativa, criar formação em língua gestual para toda a comunidade educativa, desde alunos ouvintes, a professores, a funcionários, à direção, etc. E, portanto, no sentido de generalizar a utilização da língua gestual por toda a comunidade educativa. Então, a casa já está numa fase de construção bastante avançada, a decoração também já está feita, chegou a hora dos moradores se instalarem. Então, depois de todo este processo de construção, é chegada a hora de todos se envolverem, de todos se apropriarem deste projeto, de todos incorporarem o projeto através, por exemplo, da construção de profissionalidades vistas pela positiva e não com base na lacuna do outro. Ou seja, não vamos pensar que só temos professores ouvintes, professores do regular ouvintes, porque os professores surdos ainda não têm formação para a docência das diversas disciplinas. Não vamos pensar que temos intérpretes dentro da sala de aula porque o professor não sabe língua gestual. Vamos antes pegar no trabalho de cada um e vê-lo pelo lado positivo e tentar entre todos, com o apoio de todos, fazermos algo positivo e baseado naquilo que cada um tem de melhor. Passamos também para a atenção às características específicas dos alunos surdos, porque há uma heterogeneidade muito grande na surdez e isso fez com que o agrupamento aceitasse alunos surdos com outras problemáticas, o que nos veio colocar novos desafios, que nós gostamos muito de desafios, e fez com que alargássemos as nossas respostas educativas, como é o exemplo do SEI, e de outras respostas, mesmo em termos dos grupos interdisciplinares 910 e 920. Depois foi preciso rearrumar o espaço pedagógico, ou seja, o lugar de cada um, haver um trabalho de equipa, uma partilha, uma troca de opiniões e a discussão das práticas, naquilo que o professor há pouco considerava e nós também consideramos uma promiscuidade positiva. Ou seja, não é estarmos a imiscuir no trabalho uns dos outros ou a criticar, é no fundo partilharmos o que temos de melhor para que o objetivo final seja alcançado. E isso consegue-se também muito com aquelas atividades todas paralelas que fazemos ao longo do ano, que reforçam os laços e que tornam este trabalho mais facilitado, digamos assim. Este percurso todo acabou por trazer à tona a nostalgia e a vontade de revisitar recordações antigas, não é? E então, através da recolha de materiais, como vídeos, fotos antigas, depoimentos, até próprio material que a escola tinha, de certa forma, guardado, arrumado, tudo isto fez renascer alguns contactos, algumas partilhas que há muito não se faziam, contacto com ex-alunos, ex-professores, e tudo isto culminou com a criação do Museu da Educação de Surdos. Ou seja, nós agora conhecemos o passado, mas rompemos amarras e seguimos em frente para novas descobertas e novas aventuras, ou seja, vamos abrir janelas na casa, não é? E estas janelas vão-nos permitir, de certa forma, olhar para a linha do infinito e desejar mais e melhor, no sentido de que o infinito é sempre inatingível porque está sempre um bocadinho mais longe, mas o caminho que fazemos até lá e todos os passos que percorremos para lá chegar são sempre pontos de interesse, são sempre pontos de investigação, são sempre práticas reflexivas, são sempre... ou seja, nós vamos tentar sempre atingir aquilo que à partida parece inatingível, através da discussão, do debate, mais uma vez da partilha de experiências, de práticas, porque nós efetivamente temos que nos envolver com as coisas para estarmos nelas, não podemos só dar o nosso contributo com limites, não é? E o meu trabalho acaba aqui e daqui para a frente começa o teu trabalho, não, vamos
vamos trabalhar em união, que é assim que conseguimos muito mais coisas e coisas muito mais positivas. Isto tudo em prol dos alunos surdos, que é o objetivo principal. De seguida, reparamos que nos esquecemos do telhado da casa. A casa ficou sem telhado e isso foi propositado. Não, por um lado, é uma coisa positiva, porque nos deixa liberdade para crescermos, para construirmos mais, para criarmos novas coisas, etc. Por outro lado, é também negativo, porque nos deixa expostos. Não estamos protegidos de certa forma, não é? Por fim, não nos deixa expostos, peço desculpa, devido às diversas mudanças que podem ocorrer em termos dos moradores que vêm para a escola, porque todos os anos são diferentes, ou que vêm para a casa, não é? Todos os anos são diferentes, porque nos tempos que correm estamos sempre a par com redução de apoios e de recursos, e nem sempre é fácil trabalhar com os parcos recursos que temos, mas fazemos sempre o nosso melhor. Agora sim, por fim, deve ser deixada uma marca, um legado ou um testemunho, se quiserem, deve ser passado esse testemunho, ou seja, nós não devemos todos os anos ou todas as vezes começar do zero, devemos sempre pegar naquilo que já temos e no que já está no terreno, na casa que já está construída, mas também, por outro lado, não devemos aceitá-la como está e não fazermos mais nada a não ser continuar com a sua manutenção. Devemos reconhecer as nossas raízes, devemos reconhecer que trabalhamos sobre uma base, mas querermos sempre inovar, querermos sempre desenvolver, termos sempre uma visão de futuro, de fazer melhor em prol daqueles que são o nosso objetivo, que são os alunos surdos. E esperamos que esta reflexão que fizemos hoje e que entre nós já foi partilhado há algum tempo, todos e cada um que trabalha nesta equipa se sinta tratado de alguma forma e se sinta também estimulado, de certa maneira, para os novos desafios do futuro. E será que com estas situações todas vale a pena continuar? Talvez valha a pena continuar porque as centenas de surdos que estudaram na escola o merecem. Talvez valha a pena continuar porque Paranhos sempre foi uma escola de referência, mesmo quando não era. Talvez valha a pena continuar porque sempre se acreditou que os surdos tinham uma língua e que esta devia ser respeitada. Talvez valha a pena continuar porque sempre se respeitou o sentido de pertença a uma comunidade. Talvez valha a pena continuar porque vivemos com razão e paixão cada dia de trabalho. Ou apenas porque um dia, quando os surdos estavam em causa nesta escola, alguém disse: os surdos estão aqui mais firmes do que as paredes da escola. Obrigado.